Você já quis simplesmente apagar o passado? Quantas vezes foi mais fácil fugir de um trauma ao invés de enfrentá-lo? E esses são só alguns dos tópicos que a banda Linkin Park nos leva a refletir na faixa Easier to Run logo em seu início. No vídeo de hoje, vamos mergulhar em uma das melhores músicas do Meteora e da banda de nu metal na era de Chester Bennington. If I could take all the shame to the grave, I would. Replacing this pain with something less, washing it aside. All of the love and shame. Replacing this pain with something less. I would take all the shame to the grave. O álbum Meteora fez muito sucesso para o Linkin Park, não só pelo estilo, mas também por ser um dos álbuns que mais expõe situações e pensamentos dos autores, e a música Easier to Run não foge disso. Pelo contrário, traz uma maneira única de enxergarmos como nós mesmos, por muitas vezes, lidamos com os traumas. Sendo a sexta faixa de Meteora, Easier to Run se destaca por muitos aspectos diferentes de outros sons. Um deles é o formato pelo qual ele é construído. Diferentemente de outros sons, Easier to Run é uma das músicas do Linkin Park que começa pelo refrão, atingindo um pico vocal e instrumental logo em seu início. A música também contém um instrumental totalmente diferente do que as pessoas haviam ouvido até então, com algo muito melódico, poucos versos do Shinoda a não serem algumas oportunidades antes do refrão, e poucos scratches do DJ da banda, o Han. Quando falou sobre Easier to Run, Mike Shinoda disse algo que muitos de nós não percebemos. A faixa conta, e muito, com a complexidade na bateria, que ajudava a ditar toda a ambientação da música. Mike disse, na próxima música, Easier to Run, Rob está simplesmente arrasando na bateria. É a minha música favorita dele. Você ouve a música e curte, mas se prestar atenção na bateria, vai perceber que ele está tocando coisas muito complexas. Um baterista com apenas alguns anos de experiência não conseguiria tocar essa música. Acho que ele mandou muito bem. Essa mudança imediata na faixa foi muito perceptível pelos fãs, e não é raro você encontrar pela internet várias pessoas da época dizendo que a música não parecia ser do próprio Linkin Park. Apesar da letra deixar claro do que se trata, Mike Shinoda disse em uma entrevista após o lançamento de Meteora que Easier to Run fala de certa forma sobre o escapismo, tema que seria para ele algo familiar no mundo todo. Segundo Mike, isso é um fato, pois se não fosse verdade, não haveria uma venda tão alta nos cinemas. Segundo o cantor, as pessoas constantemente saem e fazem coisas para fugir da própria vida. Apesar de serem aspas de muitos anos atrás, isso é algo que nos coloca para pensar até os dias de hoje. Atualmente, a necessidade de distração em nosso meio é altíssima. Acho que até mais alta que na época que o Mike disse isso. Basta nós olharmos para tantos meios de distração nos dias de hoje, a maioria sendo apenas um entretenimento barato e vazio. Além disso, Shinoda disse algo que nós já conversamos aqui no canal por muitas vezes, que é a forma de enxergar e vivenciar o mundo de formas diferentes, mas unificar todas essas experiências em um só som. Segundo o cantor, em muitas dessas músicas, Chester e eu, em geral, como não temos a mesma vida, falamos de coisas um pouco diferentes, mas quando elas se juntam na canção, se tornam uma só história. Às vezes me preocupo se estou contando demais o meu lado da história, porque ela fica aberta a interpretações, até mesmo entre nós dois um pouco. Tendo seu início começado pelo refrão, a música começa com um instrumental altamente melódico, com Chester apresentando logo de cara a tese da faixa. Nesse refrão inicial, o vocalista assume que é mais fácil fugir da dor e substituir a mesma por algo entorpecente do que encarar o sentimento sozinho. Nesse refrão, é revelado tudo que o Shinoda já havia descrito antes, o escapismo diante da dor sofrida, onde o autor busca diversas formas de se distrair e fugir da dor, apesar da mesma estar sempre ali. Nos versos iniciais, Chester aborda como sua mente fica diante desse sentimento após tentar o ignorar, dizendo que ele continua em sua mente por todos os lados e por todos os anos, não importando o que ele faça, além de sentir que, ao obter tal coisa, algo foi tirado dele. Até que, em rimas rápidas, Mike Shinoda traz um pouco do mesmo sentimento, mas na visão dele. Em suas estrofes rápidas, o cantor diz uma série de coisas fazendo menção ao desejo de poder reescrever a própria história e mudar os caminhos tomados se isso fosse possível. Além disso, é mostrado certo desânimo diante do que já passou. Posteriormente, Chester fala mais da sensação guardada, dizendo que, mesmo tentando afastar, ainda pensa em seu passado todos os dias, algo que ele desejava nunca ter que pensar. Além disso, o vocalista disse que pensa em superar isso, mas que também pensa em não ir adiante, para assim não ter mais passados. É muito estranho ouvir esses versos, principalmente com que, infelizmente, sabemos o que veio acontecer depois. Em seguida, o autor diz que é muito mais fácil fingir estar bem e não deslocado do que ter que mudar de fato, algo que destaca como fingir que se está bem é, na verdade, uma forma de se proteger
proteger os sentimentos ao ter que revê-los novamente. É uma tentativa pessoal de tentar ignorar algo que, querendo ou não, se torna iminente. Em geral, Easier to Run, com as visões de Chester e Shinoda, se transforma em um retrato sobre a dificuldade de lidar com as dores e traumas, além da tentativa de apenas escapar dos mesmos, ao invés de tentar lidar com tudo isso. Apesar de falarem tanto da música, Easier to Run não foi muito aproveitada ao vivo pelo grupo, pelo simples fato da banda, aparentemente, ter apenas desgostado do som. Durante o podcast em 2015, Mike Shinoda disse que a música menos favorita como um grupo era Easier to Run, pelo fato deles considerarem a faixa muito melodramática. É fato que a faixa se tornou algo à parte nos outros sons do Linkin Park, principalmente pelo fato de retratar tal sensação de forma diferente das outras músicas. E você, qual a sua opinião sobre Easier to Run? Acha que é melhor ou pior que as outras músicas do álbum? Pessoal, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que assistiram esse vídeo até aqui, principalmente a quem me sugeriu esse tema de vídeo. Se for possível, peço que se inscreva e curta para ajudar o canal a crescer cada vez mais. Muito obrigado e até mais, pessoal!